Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa live discutindo sobre a educação de surdos no tempo de isolamento social, né? Eu sou a Sunica Freitas, da Assessoria de Educação Especial da SEDU, do Estado do Espírito Santo, e neste momento nós estamos coordenando todas as ações devido à situação de pandemia em relação a esse momento emergencial que estamos vivenciando na nossa sociedade e tenho o prazer de ter essa coordenação colegiada com os nossos 5 centros de atendimento. 3 deles são centros de atendimento a pessoas surdas e com deficiência auditiva. E hoje, nesta tarde, nós teremos essa live falando um pouco sobre esse momento histórico. Nós temos aqui a participação dos nossos 3 diretores, né? O Adelmo, né, doutor em educação, que coordena o CAS de Cachoeiro, a Elisete, doutoranda em geografia, que é diretora do CAS de Vila Velha, e a Eliane, que é diretora e coordenadora do CAS Vitória, doutoranda em educação, né? Nesse momento, é importante que vocês estejam atentos ao chat em relação às perguntas e esclarecimentos que vocês têm desejo de dialogar conosco, né? Nós temos uma equipe que está nessa coordenação no dia de hoje, em atendimento a essa live, as nossas pedagogas, que são dos 3 centros, a equipe da Assessoria de Educação Especial, e nós estamos atentos às demandas de vocês, às perguntas, né, e também dúvidas em relação a esse processo que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Bom, nessas boas-vindas a vocês, eu tenho algumas considerações iniciais. E logo após as minhas considerações iniciais, eu passarei a palavra à nossa querida Eliane, né, que também trará a sua contribuição na live, né? O que é importante nesse momento destacar, dada a situação emergencial que estamos vivenciando? A nossa assessoria de educação especial, da SEDU, imediatamente a partir de 18 de março, organizou um documento orientador para o período de isolamento social, o período de pandemia. Nesse documento, nós organizamos as atividades e as ações para esse momento em que as nossas escolas estão desenvolvendo as atividades pedagógicas não presenciais. Nós sabemos que até aqui, nesse momento, nossa atividade ela tem sido remota e já estamos aí num período de 3 meses de atividades remotas, no qual a nossa grande orientação foi de uma busca ativa intensa e acompanhamento aos nossos estudantes, uma vez que parte deles compõe o grupo de risco de acordo com as orientações da OMS e também da nossa Secretaria de Saúde Estadual. Passamos, então, toda uma atividade pedagógica, fortalecendo o trabalho colaborativo e a articulação do atendimento educacional individualizado, especializado, a partir da elaboração do plano do atendimento educacional individualizado. Nós sabemos que, nesse período, muitos dos nossos estudantes contam com a participação e acompanhamento dos nossos professores de AEE, das equipes pedagógicas, das equipes das SRS, dos pedagogos, dos nossos gestores, dos nossos superintendentes, das nossas supervisoras pedagógicas, todos em prol na luta da inclusão escolar. Nós já temos dados importantes que já sabemos que esse período histórico que estamos vivenciando, nós já temos perdas principalmente pela situação que hoje nós nos encontramos quanto
a desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade cultural, os atravessamentos políticos tensionadores, que nesse momento também se acirram, principalmente nas agendas voltadas à política voltada para a educação básica e para a educação especial. Se tínhamos agendas que elas estavam em andamento, muitas delas engavetadas, outras acirradas, nesse momento histórico, elas acabam intensificando e muitas vezes trazendo um maior acirramento para a promoção da exclusão escolar e social. O nosso papel, enquanto Secretaria de Estado, enquanto Assessoria de Educação Especial, enquanto Secretaria de Educação Básica, tem sido a orientação dessa luta e busca intensa pela inclusão escolar. Sabemos que percas teremos em relação aos nossos estudantes públicos da educação especial, devido à situação de pandemia, principalmente em relação às taxas de abandono e escolar e evasão. E, nesse momento, todo o esforço da equipe pedagógica e nosso esforço enquanto SEDU deve estar direcionado ao apoio às famílias, aos estudantes e aos profissionais da educação. 3 frentes necessárias e que desde 18 de março nós intensificamos essas 3 ações, os nossos documentos orientadores, nas nossas lives, no nosso trabalho colaborativo. Temos intensamente organizado ações com o CAP, o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual, ao NAAS, ao Núcleo de Altas Habilidades, também junto com as nossas superintendências, orientamos também as ações com os CAEs, os Centros de Atendimento Especializado, que são as APAES e PESTALOSES, que neste momento todos nós estivéssemos nessa busca ativa e intensa em articulação com as famílias e aos nossos estudantes. Outra observação importante é em relação ao trabalho pedagógico, ao trabalho voltado às ações do trabalho colaborativo, um trabalho a ser desenvolvido com os professores da sala de aula. Só um minuto. Então, o nosso trabalho, ele tem sido Oi, Lucien? Ok? Retornou. Foi a conexão. Obrigada. Então, nesse momento, os nossos esforços precisam estar orientados a esse trabalho colaborativo. É de suma importância o trabalho de vocês, os trabalhos desenvolvidos também em atenção aos nossos 3 CAS, o Centro de Atendimento à Pessoa Surda, que nesse momento também tem disponibilizado e aprendido várias ações voltadas à tecnologia para acessibilidade e também pensando em a tecnologia. Para todos nós é um momento de muito aprendizado. Então, nessa tarde, nós teremos a oportunidade de ouvir os trabalhos desenvolvidos pelos 3 CAS e nós teremos um momento de ouvir as perguntas destinadas também a esse público. Né? E já gostaria de passar a fala à nossa gestora Eliane,
do CAS Vitória, para que já contextualize para nós como tem sido o trabalho voltado aos centros de atendimento às pessoas surdas. E nos últimos anos, uma vez que é um trabalho que já tem um histórico e que nesse período de isolamento social tem alguns desafios, né? Então, agradeço a participação de todos, agradeço aos intérpretes, às equipes que estão também aí de apoio nessa tarde. E já passo para a Eliane. Então, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, discutindo e falando sobre o nosso trabalho, o trabalho de educação de surdos, né? Aqui no Espírito Santo. E eu também estou muito orgulhosa, porque há anos que a gente, enquanto casa, a gente está tentando um espaço para falar sobre o nosso trabalho, e é a primeira vez que a gente está tendo oportunidade para falar sobre isso aí, tudo bem? Falar sobre educação de surdos. Mas o que eu vou falar? Qual é o foco da minha fala? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o que é o CAS, não é? Vou explicar do nosso papel, o que é a CAS enquanto centro. Depois eu vou falar da questão histórica da luta da educação de surdos, que a gente não pode esquecer essa questão do movimento surdo lá atrás, que culminou com a origem do CAS hoje. E também nós vamos falar da parceria do INIS e o que é o CAS e qual é o seu papel nesse trabalho, tá bom? Então, em primeiro lugar, o que é o CAS? Às vezes a gente pergunta, o CAS é Centro de Atendimento ao Surdo, mas quando surgiu? Quando começou? E aí, no Espírito Santo, nós temos 3 CAS, Vitória, Vila Velha e Cachoeiro. E esses CAS, eles foram implantados aqui no Espírito Santo no ano de 2005, a partir de uma política do governo federal que eu vou abordar ali na frente, tá? Então, foi uma parceria do MEC com o CESP, né? E depois o CECADI, que proporcionou o surgimento dos CAS. Mas por que no CAS tem 3? São 3. Porque eram escolas oral e auditiva que se transformaram nesse centro. Então, nós tínhamos as escolas oral auditiva no Espírito Santo e que elas foram transformadas em CAS a partir da Política Nacional de Educação Inclusiva. Então, as escolas especiais foram transformadas em outras instituições e, no caso das oral auditiva, foram transformadas em centros de atendimento ao surdo, tá? E essa lei, o CAS, ele está amparado, o que ampara o nosso funcionamento, tá? Tem, primeiro, que é o decreto 5626 de 2005, não é? Esse ampara o nosso funcionamento, e aqui no Espírito Santo, em 2010, foi publicada pela Secretaria Estadual de Educação a Lei de Diretrizes da Educação Especial, tá? Que está disponível no site da SEDUM. E, atualmente, o nosso funcionamento está amparado pela Lei 12.319. Opa, peraí. Pela Resolução 5.077 de 2019, que instituiu a Assessoria de Educação Especial da SEDU, que o caso está sendo amparado, né, está sendo acompanhado pela Assessoria de Educação Especial aqui no Espírito Santo, tá? Então, sob a coordenação da professora Sumica, e os casos estão sendo orientados pela professora Cíntia, lá dentro da Assessoria de Educação Especial.
E nós temos a esperança de que, mesmo nesse período de pandemia, o nosso trabalho continue a todo vapor, tá? E aproveitando essa discussão, qual o nosso papel, qual a nossa função enquanto centro? Aonde nós estamos legitimados mesmo com essa legislação estadual? O Ministério da Educação, em 2005, publicou um projeto que tem todas as normativas do funcionamento do CAS. Então, dentro dessas normativas, o que nós deveremos fazer, qual o nosso papel enquanto instituição voltada para a educação de surdos? O AEE é o surdo, atendimento educacional especializado, o aluno surdo que estuda na escola regular, independente se é estadual, se é municipal, se é privada, tá? Ele pode ter o apoio dentro do CAS. No CAS, nós temos disciplinas para dar esse amparo ao surdo que está na escola regular. Nós temos professores de Libra, nós temos professores de português escrito, tá? Nós temos professores de ciências da natureza, que é física, biologia, matemática, física, história, geografia, sociologia, professores de alfabetização, professores de educação física para estimular a coordenação motora, porque nós temos alunos surdos, mas esses alunos também têm outras deficiências. E nós temos professores de deficiência intelectual, porque além de alunos surdos, nós temos alunos com outras deficiências. Então, todo esse apoio pedagógico é possível dentro dos CARs. Enquanto lá na escola regular, esse aluno ele tem apenas um professor bilíngue, não é? Que trabalha a língua de sinais, trabalha o apoio nessas disciplinas. No caso, nós temos os professores de cada área de conhecimento para dar esse apoio ao seu aluno, tá? Nós temos também o intérprete de Libras para fazer essa intermediação, porque há casos em que o aluno surdo não domina a língua de sinais, então a gente precisa desse apoio, desse suporte. E também, sem o intérprete de Libras, no caso, seria impossível nós estarmos fazendo essa live. Então, eu quero agradecer aos intérpretes de Libras que estarão conosco nessa live, porque eles estarão fazendo a possibilidade dessa acessibilidade. E também são os intérpretes de Libras que me acompanham nas reuniões da secretaria, porque eu sou surda, tá? Então, eu sou uma diretora surda, que a gente faz trabalho com a equipe para dar uma melhoria na educação de surdos dos nossos alunos da rede estadual, municipal e privada. Vou só explicar que também nós, enquanto instituição, né, a gente dá suporte também para os alunos de nível superior, tá? Nós temos alunos fazendo engenharia civil, fazendo arquitetura, então, toda essa amparato pedagógico é possível no AE, tá? Então, nós temos formação de profissionais, a gente dá formação para professores voltados para a educação bilíngue. No nosso caso, nós temos uma política voltada para a educação bilíngue, voltada para o aprendizado, para a assimilação da língua de sinais dos alunos surdos. Porém, nós temos alunos implantados, nós temos alunos com baixa visão, não é? Então, nós temos que pensar nessa diversidade que é o surdo. Eu, por exemplo, eu sou uma surda oralizada. Então, na verdade, eu não sou oralizada. Eu não nasci surda. Minha história é bem diferente. Mas, enfim, nós não vamos marcar surdo assim, surdo assado. Nós temos que pensar que o aluno surdo precisa de ter o apoio, né, no atendimento educacional especializado.
tá? Então, nós temos também formação de profissional. Atualmente, nós temos o CAEDA, que é um curso voltado para professores atuarem na sala de recursos bilíngues. Mas nós temos propostas que foram paradas nesse período de pandemia, de formação para intérprete, de formação para professor surdo. Então, o nosso sonho, enquanto casa, é nós termos a formação voltada para professores surdos. E é um projeto que a gente vai conseguir realizar, tá? E, enfim, a formação de profissional. E também nós temos as orientações para as famílias. Às vezes, uma família não sabe como trabalhar com o seu filho, porque, infelizmente, a medicina, ela influencia muito o trabalho do professor. Às vezes, os médicos falam, não, o seu filho não pode aprender Libras. Mas, às vezes, esse aluno, ele aprende melhor através da língua de sinais. Então, a gente tem que dar esse suporte para as famílias, orientando, né, no trabalho, do apoio pedagógico. E esses alunos são de qualquer faixa etária. Nós temos alunos de 4 anos, 3 anos, até 60, que está no EJA. E também a interação do aluno com o professor, com a comunidade, que possibilita a ampliação do seu vocabulário na língua de sinais, tá? Mas o que possibilitou a origem dos casos em 2005? Os casos surgiram do nada? Eu posso dizer que não, tá? Então, todos os casos do Brasil, porque os casos não existem apenas no Espírito Santo. Cada estado brasileiro possui o seu centro de atendimento ao surdo. E, por exemplo, aqui no Espírito Santo nós temos 3, no Paraná tem os casos estaduais e os casos municipais. Em Rondônia tem 1, 2, então depende muito do estado, mas o CAS é um projeto nacional de educação de surdos e cada estado possui seus centros de atendimento aos surdos, tá? Então, mas e essa história da educação de surdos? Quando começou? Eu não vou começar lá do início, que é a primeira instituição de surdos, que foi fundada em 1857. Eu vou dar um pulo, eu vou começar pela Declaração de Salamanca, tá? Salamanca. E por quê? Porque vou marcar a Declaração de Salamanca como um evento que possibilitou discussões voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência no mundo, certo? Também nós temos a Constituição brasileira, não é? Que a Constituição brasileira defende a igualdade e oportunidade para todos. Nós temos a LDB de 1996, tá? Que possibilita o direito à educação para os surdos. E nós temos também, em 1990, pulando, em 1990 aconteceu no Rio Grande do Sul um congresso, o 5º Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue, não é? Para surdos. Foi um congresso que é considerado um marco para a discussão da língua de sinais na educação de surdo. Então, nesse congresso, os surdos se reuniram e redigiram, com o apoio da comunidade surda, professores, intérpretes, um documento, a educação de surdos, que nós queremos. É aquilo que nós chamamos de nada sobre nós sem nós. Nós queremos. Nesse documento foram implantadas normativas em que aborda o uso da língua de sinais para a educação de surdos,
né, um intérprete. Então, esse congresso aconteceu em 1999, no Rio Grande do Sul. Os surdos pegaram e entregaram essa carta ao governador do Rio Grande do Sul na época, acho que Olívio Dutra, eu acho, não vou marcar. Bom, então, esse foi o movimento. Após esse congresso, nós não podemos esquecer que foi criado um seminário em Brasília, no ano de 2001, e esse seminário foi discutida propostas para a educação de surdos, né? Foi elaborado o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, sob a responsabilidade da FENEIS, e os poderes públicos, tá? Então, esse Programa Nacional de Educação de Surdos foi o início, né, dessas propostas, dessa disseminação da Libras para o Brasil. E, por exemplo, o plano estratégico, não é, foi divulgação da Libras por meio de cursos. Então, por exemplo, foi esse plano estratégico em que aqui no Espírito Santo teve o primeiro curso de formação para instrutores surdos. Então, na verdade, o primeiro instrutor surdo estudou lá em Brasília, aqui do Espírito Santo. Flávio, ele é o nosso primeiro instrutor surdo do estado. Foi lá para Brasília, foi uma turma. O Arnaldo também foi. Arnaldo. Ele também foi, mas nessa época ele morava em Minas. Aí depois, em 2006, a professora Tânia Felipe também a professora Elaine Bulhões, vieram aqui no Espírito Santo dar uma formação para os professores surdos. E aí foram surdos de Cachoeiro, de Vila Velha, de Colatina, de Vitória, tá? Então, esses professores surdos estudaram para serem instrutores surdos. Mas por que eu falo instrutor surdo? Porque nessa época os surdos não tinham curso superior. Então, instrutor surdo porque ele tinha uma formação de nível médio. A partir de 2006, né, que esses surdos pegaram e eles fizeram essa formação, tá? Tiveram essa formação, então aí começaram a trabalhar nas escolas. Então, por exemplo, o Daniel foi o primeiro instrutor surdo. Quando esses instrutores surdos se formaram no nível superior, aí eles se transformaram em professores surdos de Libras, tá? Então, voltando para o Programa Nacional de Educação. Os cursos de Libras, realização de cursos básicos, intermediário para os professores atuarem na educação de surdos, distribuição de fitas, DVDs, VHS, naquela época, antigamente, VHS, aquelas fitas, Libras em contexto, certo? E aí, nós temos, eu acho que todos os casos têm um livro do Libras em contexto. E todos os instrutores surdos também receberam esse livro do Libras em Contexto, que foi escrito, produzido pela FENEIS e pela professora Tânia Felipe, e junto com a comunidade surda, os professores surdos. E esse Programa Nacional de Educação de Surdos também criou as normativas para a implantação dos CAS no Brasil, tá? Então, o nosso CAS foi implantado em 2005, certo? Mas os primeiros casos, os modelos mesmo, foram o caso dos modelos, os primeiros casos. Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Mato Grosso do Sul e Belém do Pará. Os primeiros casos do Brasil, tá?
E depois, sucessivamente, foram sendo criados os outros CAS. O interessante é o quê? É que cada CAS, que é mantido pela Secretaria Estadual de Educação ou pela Secretaria Municipal de Educação, ele está em características diferentes. Apesar de ter uma proposta nacional, cada um foi desenvolvendo uma característica diferente. Alguns, o forte é banca de avaliação de intérprete, outros, o forte é o AE, como aqui no Espírito Santo, outros, formação para profissionais. Mas como que nós sabemos dessa característica de cada um? São os encontros nacionais que nós temos, que são organizados pelo INSS. Mas voltando aqui para a educação de surdos, para o movimento político, eu gostaria de destacar que aqui no Espírito Santo nós também tivemos o nosso movimento político, tá? Que, segundo está na dissertação da professora Luciene, nós temos que no dia 26 de setembro de 2005, tá? Houve um protesto em frente à Prefeitura Municipal voltados para a educação de surdos do Estado do Espírito Santo, do município de Vitória, mas, consequentemente, se difundiu para o Estado do Espírito Santo. Tá bom? Ah, tá. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que eu esqueci, os CAS, eles foram criados em 2005, por quê? Porque houve um sucesso na criação dos CAP, Centro de Deficiência, Centro Pedagógico de Deficiência Visual, não é? Então, o CAP, né, foi um sucesso. Como que a gente vai fazer para a educação de surdos? Aí criaram os CAS, posteriormente os NAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades. Mas, voltando aqui para o INSS, não é? Para o INSS, qual o papel do INSS nesse processo dos CAS? Os CAS foram criados, cada estado tem o seu CAS, mas e o direcionamento dessas políticas surdas voltadas para a educação de surdos? Como ficar a nível nacional? Aí o MEC, junto com o INSS, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, começaram a trabalhar os encontros, não é, com os gestores dos CAS para tentar alinhar, implantar políticas surdas voltadas para a educação de surdos. Tudo bem? Então, em 2012, começou o primeiro encontro sobre gestão da professora Solange Rocha. 2012, sobre gestão da professora Solange Rocha. Tá? E aí, 2012, 2013, nós fomos. A partir do ano de 2015, os gestores passaram a se encontrar durante o COINS, Congresso do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, 2015, 16, 17, 18, 19, nós fomos para o COINS, né? E dentro desse COINS, a gente se encontra para deliberar ações voltadas para a educação de surdos e os CAS. Mas essa união fortalece o nosso movimento, porque nós vemos, trocamos ideias com o trabalho do nosso colega. Isso, né, a gente volta para o nosso estado, isso fortalece o nosso trabalho enquanto gestor ou enquanto professor, que às vezes algum professor também participa e leva essas experiências para o seu estado. Dentro desse movimento surgiu o projeto do Intercas, que o Intercas é o quê? O INSS custeia as formações para os CAS.
Então, em 2017, 2018 e 2019, nós do CAS Vitória conseguimos formação custeada pelo INSS, então foi muito legal, não é? E alguns professores das escolas regulares também conseguiram participar das escolas bilíngues. E sobre o CAS, então, eu gostaria de falar essas questões, não é? Sobre a nossa história, e também eu aproveito, não é, para estar agradecendo a parceria com os meus colegas gestores dos CAS Cachoeiro, CAS Vila Velha, porque essa parceria fortalece o nosso trabalho enquanto centro de atendimento ao surdo. Então, a gente está à disposição de vocês para estar trocando ideias, para estar divulgando o nosso trabalho, para estar divulgando e apoiando as ações dos professores surdos, dos intérpretes, dos professores bilíngues nas escolas regulares. Então, nós, enquanto CAS, estamos aqui para isso, para estar apoiando a educação de surdos do nosso estado, tá? Então, estamos à disposição. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Adelmo, estou diretor do CAS Cachoeiro. A gente está nessa luta para dar condições e acessibilidade ao aluno DA, ao aluno surdo, para que ele possa estar em pé de igualdade com qualquer aluno da rede estadual, né? A nossa função enquanto CAS é dar o suporte para as escolas regulares, todos os níveis, para que esse menino possa acompanhar, né, nesse momento atípico que nós estamos vivendo, que ele possa acompanhar a evolução que a educação se propõe, né? Por meio de quê? Por meio da questão das APNPs, das atividades que foram criadas. Então, a gente coloca sempre a nossa disponibilidade em ajudar. Qual a função nossa enquanto CAS? Qual a função nossa enquanto gestores, enquanto equipe pedagógica, enquanto professores? É dar o suporte necessário. Para isso, a gente funciona nos horários de contraturno, né? Tanto no horário matutino quanto no vespertino. Os CAS de Vitória e Vila Velha atendem matutino e vespertino, estão no noturno para questão de cursos como o CAEDA, e o CAS Cachoeiro, ele ainda, além de atender no matutino e vespertino, tem alunos e demanda no noturno, porque a gente atende a todos os níveis de educação, e os alunos que fazem faculdade, que estão num outro nível, às vezes precisam vir à noite, então nós temos um atendimento de segunda a quinta, presencialmente, à noite. Claro que hoje em dia, face ao momento que vivemos, tudo isso parou. Nós não estamos mais fazendo o atendimento presencial. Então, como resolver isso daí? Como que a gente pode ajudar? Porque se o aluno o aluno da escola regular, que não é portador de surdez, né, que não é surdo, que não é DA, e ele já teve uma dificuldade para entender do processo, como que o nosso aluno ele vai ter uma dificuldade além? E a gente precisa fazer com que ele esteja em pé de igualdade. A função da educação é fazer com que todos tenham acesso à informação, acesso à formação, para que esse aluno possa sair de um sujeito paciente e ser um sujeito agente, para que a gente consiga colocá-lo, inseri-lo no mundo, sem que ele precise passar por uma dificuldade maior, já que a gente consegue fazer com que esse acesso a ele seja mais claro. Então, o que nós, enquanto CAS, enquanto equipe pedagógica, nos propusemos nesse período? Bom, eu fiz alguns pontos para que a gente não se perca nesse momento, para saber qual o trabalho dos CAS. Bom, primeiro nós criamos um suporte à plataforma de EAD, né? Porque a gente tem aí o uso do aplicativo Classroom,
o uso do WhatsApp, que tem facilitado, e para isso, os nossos pedagogos, a nossa equipe pedagógica, eles facilitaram a comunicação ao criar esse tipo de ambiente para o nosso aluno. Lembrando que a CEDU, enquanto nosso órgão maior, também se preocupou com isso, com o programa escolar, e em vista do programa escolar, foi preciso que se criasse uma adaptação. Então, às vezes, a aula precisa ser adaptada. Então, o que a gente faz? Vai lá e faz a adaptação da aula para que o menino possa ter acesso a ela. Né? Os nossos professores dos 3 CAIs, eles acompanham os alunos, eles verificam a participação, a frequência, se o aluno está faltoso, se ele está tendo dificuldade para realizar a tarefa, eles atendem pelos grupos em tempo real, quando o menino está com uma dificuldade, eles mandam, marcam, e os professores atendem. Né? Então, o CAIS Cachoeiro, por exemplo, ele criou um grupo de suporte para todos os professores e intérpretes da região sul. Então, todos os professores, intérpretes, os professores que trabalham com os alunos surdos, e que sentem dificuldade, essa necessidade, eles estão sendo encaminhados para esse grupo, eles preenchem um formulário para que diga qual a especificidade do aluno dele, qual o nível do aluno dele, e quando ele precisa de uma aula, quando ele precisa de um material, ele entra em contato e os nossos pedagogos, os nossos professores estão à disposição para elaborar o material ou disponibilizar um material que já foi criado. Todas as aulas que são passadas no escolar ou pelo escolar, toda a sequência de aulas, os professores traduzem essas aulas para as libras. Então, eles explicam, essas aulas estão sendo gravadas e vão todas serem disponibilizadas no nosso canal do CAIS. Claro que se vocês precisarem delas antes e elas estiverem prontas, elas são enviadas para os professores. Ah, mas eu não estou nesse grupo. Como que eu faço para entrar nesse grupo? Né? Então, você tem vários acessos, né? Ao final da live, a gente vai colocar para você. Mas você tem o apoio da nossa superintendente, da nossa Superintendência Regional de Cachoeiro de Itapemirim, a supervisora escolar responsável pelo CAIS, tem todo esse suporte para encaminhar para vocês, a professora Penha Ribeiro, a gente tem todo o apoio do serviço da SRE-CAC, né? Desde a superintendente, a supervisora administrativa, a supervisora pedagógica, né? Então, todos os encaminhamentos para que vocês possam seguir para esse grupo e vocês possam ter acesso ao material que está adaptado. Bom, então nós temos, seguindo esse conceito de adaptação, um outro fator importante. Imaginemos que você tenha uma dificuldade específica, como já aconteceu. Olha, o aluno da escola X precisa de um material sobre acentuação e eu não estou conseguindo atingir o objetivo. Então, a professora de linguagens vai preparar um material, vai entrar em contato com você e vai disponibilizar o material para que você trabalhe. A nossa função é dar o aporte necessário para que o aluno tenha todas as condições de crescer enquanto aluno. Essa é a nossa função do CAIS. Dar acessibilidade, trazer ao aluno os esclarecimentos necessários para que ele passe por essa fase de pandemia de forma mais serena possível. Né? Para que isso aconteça, obviamente, nós, enquanto direção escolar, né, enquanto diretor de CAIS, a minha equipe pedagógica, né, as equipes dos outros CAIS, os seus gestores, nós estamos em constante contato. Então, nós temos reuniões diárias para saber, olha, como que está, o que precisa fazer, onde que nós precisamos melhorar, o que está sendo necessário nesse momento. Então, todas as orientações, elas são feitas durante todo esse período. Sempre que há uma necessidade, tanto os pedagogos quanto a gestão está disponível para isso. Assim que são criados as atividades, as videoaulas, são enviados para os professores que pedem, os professores que estão nesse grupo, são enviados para os gestores de Vitória, Vila Velha, são enviados os links de acesso
para as aulas. E assim que essas aulas são finalizadas, elas vão todas para o canal do CAIS. Estão todas disponíveis para vocês, para que vocês usem. E se precisarem de outra adaptação, é só pedir que nós, na medida do possível, vamos atender. Bom, para aqueles que apresentam dificuldade, né? O menino não tem acesso ao ambiente virtual, o menino não tem uma internet potente, o menino não tem condições de acessar porque ele não entende. O que a gente está fazendo? Tomando todas as medidas de segurança. A equipe pedagógica tem criado, em todos os CAIS, né, apostilas direcionadas para a etapa que o menino está vivenciando. Então, apostilas de educação infantil, alfabetização, apostilas de linguagem, da área de humanas, da área de exatas, estão sendo feitas atividades e elas são disponibilizadas. Então, usando toda a questão que está sendo pedido para que a gente possa, todas as medidas para esse contato estão sendo tomadas, são marcados, os responsáveis vêm, pegam, levam, junto com a atividade, vão, às vezes, uma sequência de jogos pedagógicos para ajudar a desenvolver a criança ali. Quando eles terminam, eles fotografam, enviam, eles devolvem para a gente as atividades e pegam uma nova sequência de apostila, uma nova sequência de atividades. Ah, mas eu não sou de Cachoeiro. Como que eu posso ter acesso a essa apostila? Por esse mesmo grupo de apoio. A gente posta todas as apostilas, você pode imprimir, pode fazer o envio para o seu aluno, né, tomando todas as medidas de saneamento necessárias, né? A questão do acesso, todas as medidas que a gente coloca, que a gente pontua, né, elas são necessárias, pertinentes, as aulas gravadas, como eu já disse, adaptadas com acessibilidade e, além delas estarem no canal, né, do CAIS, elas são disponibilizadas nas outras plataformas, nas outras redes sociais. Então, estamos sempre alimentando as redes sociais com esse material, né? O setor pedagógico dos 3 CAIS, ele tem feito acompanhamento profissional, né, de todo esse momento, de toda essa situação, né, para atender todos os alunos SUS, os alunos DA, né, envia o material, dão as orientações, sempre vocês vão poder recorrer a nós, né, as portas do CAIS, mesmo que de modo virtual, estão sempre abertas, essa é a nossa função, né? A gente tem aí uma questão de um projeto de Libras para ajudar a família a se comunicar com os próprios, né, com os alunos, com os seus familiares. A gente está dando todo o suporte para a família com isso, não é? E a gente vai ressaltar aqui o quão importante está sendo, além da parceria junto à nossa superintendente, né, a nossa superintendência, há também uma parceria com o IFES, há uma parceria com os CAEEs, há uma parceria com a assessoria que está sendo incansável em dar o aporte necessário para a gente, não é? E os 3 gestores do CAIS estão falando a mesma linguagem. Nós estamos na mesma sintonia. Nós estamos em contato direto, fazendo o melhor e sempre à disposição para que tudo possa fluir de maneira plena, de maneira correta, para que a gente consiga, com isso, fazer com que o aluno surdo, aluno portador de surdez, o aluno DA, ele tenha plenas condições de passar por esta pandemia como os alunos das escolas regulares. Nesse momento eu acabo a minha fala, né, e deixo vocês com a gestora do CAIS Vila Velha, a professora Elisete Neiva. Obrigado por terem me ouvido e depois a gente tem algumas respostas às perguntas que se fizerem pertinentes a gente. Obrigado, boa tarde.
Elisete, seu microfone está desligado. Vou começar pedindo desculpa a todo mundo. Tive um problema técnico aqui, o notebook deu problema em cima da hora. Estou tentando falar pelo telefone, né? Então a tela fica menor. Então vou recomeçar. Meu nome é Elisete, né? Meu sinal. Sou professora de Geografia da rede estadual. Sou doutoranda em Geografia pela UFES. E desde novembro do ano passado que eu estou à frente da direção aí do CAS Vila Velha, né? É um prazer enorme compartilhar esse momento com os meus colegas diretores do CAS Vitória e Cachoeiro, a Eliane e o Adelmo, e também com a doutora Sumica Freitas, que é a assessora de educação especial da nossa secretaria, né, e também uma militante aí da causa da educação especial, né. A gente fez uma divisão aí, e parte do que eu falaria já foi contemplado pelas falas, o que é interessante, vou reforçar um pouquinho alguns pontos aí que já foram trazidos pela Eliane e pelo Adelmo, mas antes de chegar lá, eu quero fazer uma passagem um pouquinho para falar um pouquinho sobre educação, né, porque é sempre importante discutir educação num país como o nosso, que ainda está muito distante das condições ideais de acesso, permanência e também qualidade na educação, né? E isso acaba adquirindo um relevo quando a gente trata da educação especial, né, que tem especificidades, né, dentre elas a educação dos surdos, né, que é um público que interage de modo muito particular diante de uma sociedade que se comunica majoritariamente pela oralização, né, e a comunicação é uma característica intrínseca, né, do ser humano. Nos últimos meses aí, com a pandemia provocada pelo Covid-19, né, todo mundo já sabe que as aulas presenciais, né, foram suspensas, e na rede estadual foi instituído o programa escolar, que prevê aí o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais, tem sido fundamental aí a utilização dos recursos tecnológicos, né, que infelizmente muitos alunos, professores, né, que acabou de acontecer comigo também prova isso, né, não têm acesso ou não dominam, né, essas ferramentas aí. Né? Por isso, eu acho que a palavra que eu vou usar aqui na minha fala, nesses 10 minutos, é desafio. Né? Nós estamos vivendo um momento desafiante que nos coloca diante da necessidade de reinventar as nossas práticas pedagógicas, também prática de gestão, e isso diariamente. Né? Eu vou também reforçar aquilo que todos nós já percebemos, né? Que as relações não presenciais na educação, elas exigem ainda mais paciência e perseverança, né? Pois o processo educativo do qual nós fazemos parte, ele se realiza numa sociedade extremamente desigual do ponto de vista econômico, e na qual aí uma boa parte dos nossos alunos não tem o hábito de estudar sozinhos em casa, né? E para os alunos surdos, estudar em casa sozinhos, isso é ainda, né, um desafio maior, né? A gente tem que considerar que muitos encontram dificuldades aí diante da língua portuguesa escrita, né? Muitos alunos da educação básica ainda estão em processo, né, de aquisição da Libras como língua, né? E os materiais que a gente tem preparado, né, durante essa fase de distanciamento social, eles têm aí se pautado aí muito por recursos visuais, né, na tentativa de chegar para esse aluno em casa, né. O Adelmo falou aí sobre a experiência, né, do CAS Cachoeiro, que não é muito diferente do CAS Vitória e CAS Vila Velha em relação a esse trabalho durante a pandemia. Nós também, né, temos nos colocado, né, nesse trabalho. Foi instituído aí as atividades pedagógicas não presenciais com o uso de plataforma, que é o Google Classroom, né? A gente nossos professores fazem as atividades, postam nas salas de aulas do Google Classroom, mas nós também enviamos essas atividades pelo WhatsApp, que é um aplicativo menos complexo do que o Classroom, para que esse aluno tenha acesso. Então, é muito comum, quando os nossos alunos já possuem acesso à internet, né, que os nossos professores façam a orientação utilizando desses aplicativos aí, então, para ajudá-los na realização das atividades. Infelizmente, né, assim como na rede regular, nós temos alunos que não têm acesso a um computador ou celular com acesso à internet,
em alguns casos, a gente consegue imprimir e entregar em mãos para esse aluno não ficar, né, sem as atividades, né, durante esse período. Eu quero destacar aqui, mais uma vez, né, o quanto esse trabalho, né, aí em casa tem sido desafiante. Nós chegamos a um ponto, né, que nós precisamos repensar diariamente o nosso fazer pedagógico para que os alunos se sintam incentivados, né, a continuar a estudar aí durante essa quarentena, né, e é claro que essa necessidade, né, de buscar incentivo, né, inspiração e força também atinge, né, aos professores, né, aos pedagogos, a toda a equipe, né, aos gestores que trabalham aí com a educação. Portanto, né, fazer as atividades, né, as apostilas, as videoaulas, as listas de exercício, postar, é importante, né, nós vamos continuar fazendo, né, mas precisa ser, né, repensado, porque não tem sido suficiente também, né. Ninguém aqui tem receita de bolo, né, ninguém tem a solução para o problema, e tudo é um desafio, como eu já falei, repensar a nossa prática, né, cotidianamente é importante nesse momento, né. Semana passada eu participei de um seminário realizado por uma instituição, uma faculdade particular aqui da Grande Vitória, de renome essa faculdade, e 33 minutos foram necessários para que a mesa palestrante se colocasse pronta para iniciar, né, o debate, a discussão, né. Hoje eu tive um problema também com a conexão, né, e olha que eu testei todos os equipamentos antes de começar aqui a falar com vocês, né. Então, o desafio ele é enorme, né, a tecnologia ela veio para ficar, né, e nós não podemos esmorecer diante, né, desses desafios que são colocados. Seja agora com a pandemia, seja mais adiante, né, nós vamos utilizar, né, a tecnologia em nosso trabalho. Entrando aí um pouquinho sobre a questão da nossa parceria, né, dessa nossa aproximação com a assessoria de educação especial, que foi aí uma parte que ficou mais específica para eu comentar com vocês, acho que o Adelmo também, de forma bem interessante, né, pontuou algumas questões. Essa parceria, ela vem acontecendo também entre os próprios CAS, né? Na minha percepção, que estou há pouco tempo como gestora aí do CAS Vila Velha, isso se deve a um contexto que inclui, obviamente, política pública, né? E as escolhas que são feitas, né, para, né, ocupar cargos importantes aí, né? Então, a gente tem a Sumica, que é a nossa assessora, né, que é doutora em educação, e que eu fiz questão de falar logo no início, que é uma militante ferrenha, né, da causa da educação especial, né. Então, isso facilita muito o nosso trabalho, né. A Eliane, que é a nossa grande inspiração para o trabalho, né, é uma gestora que está aí já há algum tempo à frente do CAS Vitória, é uma gestora surda, é uma pesquisadora, né, do assunto, né, da educação especial de surdo, né. O Adelmo, ele não tem medido esforços desde que ele assumiu o CAS Cachoeiro no final do ano passado, né, para colocar o CAS Cachoeiro numa posição de referência, né, para conseguir chegar para esses alunos surdos, né, para fazer a diferença na vida desses alunos. E, assim, para falar um pouquinho a meu respeito, no que eu penso, né, sobre a educação de um modo geral, né, e a educação, obviamente, especial está incluída, né, eu vou citar uma frase do Paulo Freire, né, que ele fala que se a educação sozinha, ela não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né. Essa parceria, né, essa proximidade nossa aí com a assessoria de educação especial tem facilitado muito o nosso trabalho. Antes da pandemia, nós estávamos com projetos, planos aí interessantes, né? A gente buscou reformular o currículo do CAEDA, que é o nosso curso para professor, né? Para profissionais da educação na área de deficiência auditiva, que infelizmente, por conta da pandemia, né? Como é um curso onde boa parte da carga horária ela é presencial, ficou aí, né? Está aguardando, né? A questão da saúde pública, né, para a gente poder tentar retomar. Nós tínhamos aí, nós estávamos discutindo a parceria, né, com instituições federais para buscar oferecer cursos para a comunidade, cursos de Libras, né, e também está em stand-by nesse momento, né. Mas, em compensação, nós temos aí uma aproximação
uma parceria muito grande diante desse desafio, né, desse trabalho colaborativo durante esse momento de pandemia, né, e que envolve muito a assessoria de educação especial, né, temos alguns atores aí fundamentais, a Sumica, a Cíntia, né, e também envolve, como a Delma falou, as nossas superintendências, né, não dá para deixar de fora, né, o papel importante, o apoio que a gente tem tido da superintendência para desenvolvermos o nosso trabalho, né. Então, a minha fala fica nisso. Vamos nos colocar aqui, né, me coloco à disposição para a gente falar mais aí durante o debate com as perguntas, né, junto com os colegas. É um prazer enorme, né, dividir esse momento com vocês. Marcela? A Sumica. Isso. Eu quero agradecer aos 3 gestores que apresentaram todo o histórico, né, que envolve o CAS. É importante dizer, nós estamos com acesso agora, nesse momento, no YouTube, de 255 profissionais da área da educação que estão acompanhando essa live. É importante dizer que o nosso trabalho é no sentido de fortalecer os 3 centros como centros de referência para a especificidade do trabalho com os estudantes surdos e de deficiência auditiva. Outro ponto muito importante, já observei aqui nas perguntas, vamos ter que fechar os áudios aí, menina. Já observei perguntas referentes às questões de recursos humanos. Os recursos humanos, a partir de 2020, as autorizações, elas estão orientadas às nossas superintendências de estarem destinando e avaliando os processos de contratação. Nesse período da pandemia, nós tivemos sim uma retração, mas de acordo aí com a pergunta que foi feita pela colega, eu acredito que de Linhares, Ronizete, né? Nós podemos sim intermediar essa interlocução, até porque os nossos estudantes precisam de atendimento, né? Aqui tem que pedir, Gisele, para fechar os microfones. Você pede para fechar os microfones? Isso, certo. Então, na questão de recursos humanos, é importante a orientação de que, junto com as nossas superintendências, essa demanda da unidade escolar ela seja apresentada, e nesse período de pandemia, nós vamos contribuindo no diálogo junto com a equipe de recursos humanos, a Larissa, que ela está, inclusive, já conversou comigo aqui agora mesmo no chat, atenta a essa demanda. Para nos atender, né? É importante também, oi, estão ouvindo? É importante também termos outra consideração em relação ao trabalho de articulação dos CAS no território capixaba. Observei muitas questões trazendo a necessidade de um CAS na região norte, Colatina, Linhares. Isso é possível desde o momento em que nós, nesse momento histórico, né, e de própria gestão, tenhamos um empenho na organização dos três CAS como centro de referência para nós, né, como espaço público, e atendendo também as demandas do território, possibilitando ampliação, né? Então, é muito importante o trabalho que os 3 gestores vêm desenvolvendo. No último ano, né, eu completei 1 ano na CEDU, agora no mês de maio. Durante 1 ano, a nossa potencialização foi que os nossos gestores, eles também assumissem junto conosco essa coordenação colegiada. Então, se nos territórios capixabas tem a necessidade de dialogar, observei que municípios também estão pedindo apoio, vocês podem, sim, por e-mails,
por articulações com superintendentes, com supervisores pedagógicos dos municípios, com a nossa assessoria, de estarem buscando apoio aí territorial. Nós estamos possibilitando essa ação colegiada e essa ação também fortalecendo o regime de colaboração entre o Estado e o município, principalmente nos territórios que necessitem de formação. E uma outra orientação que nós demos aos 3 casos, estamos buscando muito e agradeço muito a participação, tem colegas da universidade que estão aqui na live, tem colegas dos institutos federais, que são professores hoje, especialistas dos institutos federais. Nós também, nos territórios, buscamos apoio com as instituições, a universidade e os institutos federais para os futuros processos de formação, né? Isso é muito importante, né? Esse trabalho em rede, colaboração pelos territórios. Vou passar ao primeiro bloco de questões. A Eliane, né, a gente já combinou aqui internamente, que ela fale do processo de formação. Tem um processo que, mesmo com a pandemia, ele continua em andamento, que é a formação dos intérpretes em articulação com as universidades federais e também universidades internacionais, que é um trabalho coordenado pelo professor Luzi, pelo Cássio, pelo professor Reginaldo, Luciene, um grupo grande da UF. Eu vou passar a Eliane que fale como foi um pouco desse trabalho e mapeamento para esse processo de formação, que ele ainda está em andamento e preparação, tá bem? Depois eu retomo com o professor Adelmo. Eliane, com você. Tá. Então, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, tá? Sobre a questão da formação para professores surdos, intérpretes, né? A pergunta foi voltada para a questão do intérprete de Libras, mas nós, enquanto caso, nós estamos tentando parceria com as instituições, como, por exemplo, a UFES, não é? Para estar dando essa formação para os intérpretes e professores surdos. Mas, no momento, no início da pandemia, nós tivemos uma formação em parceria com a UFES, com 2 professores, que foi essa formação foi muito prejudicada por causa da questão da pandemia, mas aconteceu, né, de forma não presencial. Porém, nós estamos, enquanto caso, sempre buscando parceria para tentar resolver essa questão da necessidade de ir haver formação para profissionais da área de educação de surdos, não é? Porque, infelizmente, falta pessoas profissionais para dar essa formação. Então, nós, mantendo diálogo com a universidade, a gente vai estamos tentando implantar o mais rápido possível essas formações para vocês. Vale ressaltar que não a falta de pensar. Poxa, não tem informação por isso, sobre aquilo. Parece que eles não pensam na nossa função. Nós estamos pensando o tempo todo em cada um de vocês, mas tem questões burocráticas que às vezes dificultam, que nós estamos tentando resolver essas questões para o mais breve possível. A gente está dando essas formações para vocês, tá bom? Tá. E também, aproveitando, Sumica, rapidinho, a questão a professora falou da questão de tecnologia para surdos, que surdos precisam de informática. Nosso professor do CAS, ele está aprendendo a fazer formulários, documentos, assistindo as lives da SEDU. As lives da SEDU são acessíveis, tá? Então, ele está aprendendo a fazer um monte de coisa só assistindo a live da SEDU, tá bom? Então, uma dica que eu dou é os surdos verem as lives da SEDU para aprender a manusear essa questão tecnológica. Pronto.
Obrigada, Eliane. Eu agradeço. É importante dizer também que aqui no nosso público nós temos muitos municípios. A SEDU, nós temos o programa escolar e nós, nesse momento, temos canais televisivos com readequação curricular, que eles estão disponíveis aos nossos estudantes, e nós temos a plataforma Google Education, em que a sala do Google, da sala de aula, ela é oportunizada. Então, o trabalho que os 3Ks vêm desenvolvendo é a partir do Google Sala de Aula e também como centros de referência nos territórios e para os demais territórios também do estado do Espírito Santo, atendendo aos professores da especificidade de surdez. Eu vou passar ao professor Adelmo, que ele pode falar um pouco mais detalhadamente desse trabalho da sala, do Google da sala de aula, e a oportunidade também de vocês terem acesso a ele. Vou passar para o Adelmo. Bom, vamos lá. Eu tenho lido aqui algumas questões, as pessoas dizendo, eu quero participar, como que eu faço para participar? Quais são os meios para participar? Em princípio, a gente tinha feito para que nós pudéssemos atender a região sul, mas, face à demanda, nada impede que você tenha acesso ao material. O material ele é feito para circular mesmo, né? Ele foi produzido para circular. Então, vocês podem entrar em contato com as superintendências, vocês podem entrar em contato com as nossas supervisoras, com a assessoria de educação especial, mas eu vou deixar aqui no chat ao lado, eu vou colocar o e-mail da nossa supervisora escolar, professora Maria da Penha Ribeiro, né, para que vocês possam encaminhar um e-mail a ela, solicitando que ela encaminhe para os nossos pedagogos, e também vou colocar o nosso link, né, o link para que você entre direto no grupo, né, você vai clicar e você entra direto no grupo de apoio a esses professores, porque às vezes a professora Penha pode estar com uma demanda muito grande e aí demorar um pouco de responder, então a gente vai passando para ela nesse trabalho colaborativo. Né? As apostilas já criadas estão disponíveis para todos vocês. É necessário que, ao você entrar no grupo, né, os nossos pedagogos vão entrar em contato pelo seu e-mail para que você preencha um questionário para dizer qual é o grau, o nível que o seu aluno está, para que ele possa encaminhar a atividade correta, né? E não encaminhar todas as atividades para que você não se perder. Então, o meu aluno é no nível tal, é de alfabetização, ele está com problema na área tal, ele tem essa idade, mas a idade mental dele é essa. Então, a gente precisa desse retorno desse questionário que vai ser passado por e-mail, e assim que ele chegar, os nossos pedagogos automaticamente enviam para vocês todo o material que vocês precisarem. Tá bom? E se vocês precisarem de um outro material, vocês também podem solicitar, os nossos professores estão preparados, né? A gente tem uma equipe primorosa nos 3Ks do estado, professores altamente capacitados, que conseguem fazer isso com uma rapidez, né, e uma facilidade grande, porque eles estão há muito tempo mexendo já com isso, né, então a gente já passou pela fase do engatinhar, hoje eles conseguem resolver isso num tempo muito menor, né, então às vezes as demandas são muito grandes e demoram um pouco mais, mas normalmente eles vão preparar isso para vocês e vão enviar para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Então, eu vou colocar agora no chat o link para que vocês acessem direto o grupo de apoio dos professores, e vou passar também o e-mail da nossa supervisora escolar, professora Maria da Penha. Ok? Sumica? Obrigada, professor Adelmo. Vou solicitar também que a Eliane, a Elisete também possam compartilhar das nossas supervisoras, né, o nosso supervisor de Vitória, que é o Ronan, né, que está aí em apoio constante conosco, trabalho articulado, né, da SRE Vitória, né, que ele também possa nos acionar. A Elisete tem um trabalho totalmente articulado com a professora Laílce também, né, a nossa supervisora pedagógica da SRE Vila Velha.
vou solicitar a Cíntia, que está aqui na live, ela está online, que coloque o nosso e-mail da assessoria de educação especial também, que os municípios possam ter acesso e os demais colegas, né? Revisitando aqui as perguntas, né, em relação ao RH, Rosinete Maria de São Mateus, ela fala da necessidade de autorização de contratação. Como eu disse, esse trabalho, ele, primeiramente, o levantamento de demanda está da escola junto com a SRE, né? E, após isso, pode ser feito um contato conosco em articulação com o RH da CEDU, a Larissa, certo? E, posteriormente, vocês podem entrar em contato conosco, né? Isso também, pessoal, vale para as demais áreas. Pode ocorrer aqui na live que nós tenhamos colegas de outras áreas de abrangência do Estado do Espírito Santo em relação à CEDU, né, de abrangência aí da educação estadual, e que esteja com alguma dificuldade na orientação em relação à contratação para esse período emergencial. Até porque a nossa orientação tem sido do trabalho colaborativo em articulação com o professor da sala de aula comum, o professor do atendimento educacional especializado, desenvolver os trabalhos e preenchimentos do plano de atendimento educacional individualizado, que é de extrema importância para avaliação diagnóstica, né? Nós estamos com um documento de orientação pedagógica às escolas, está no portal do escolar da CEDU, vocês podem acessar, no final dele tem uma minuta para esse planejamento e esse plano do atendimento educacional individualizado, que ele ali apresenta também as considerações territoriais desses estudantes, principalmente na condição de desigualdade social, econômica, que nesse momento nós vamos ter que estar mais atentos, né? Eu passo, então, nesse momento, as considerações finais, né? Adelmo, quer falar? Pode falar, Adelmo. Olha só, a gente teve uma questão aqui que não está aparecendo para mim o campo para que eu possa postar o e-mail da supervisora e nem o link. Então, eu vou pedir à pedagoga Marcela Zumerli, que é nosso suporte de TI aqui, de TI, que ela faça essa postagem para a gente, ok? Já fez. Certo. Eu vou pedir a Cíntia para disponibilizar o meu e-mail institucional, né, que a partir dessa demanda a gente também dialoga com os demais atores, sendo o município ou as nossas SREs ou até mesmo institutos federais e a universidade, né? Tem algumas perguntas bem específicas da gestão sobre a criação de bancas de intérpretes. Nós iniciamos esse estudo, tá, professores? Já desde o ano passado, nós, da Assessoria de Educação Especial, junto com os 3 gestores do CAS, junto com o RH da CEDU, nós já temos uma proposta e um projeto já sendo discutido com esse grupo, né? A gente precisa, sim, aprimorar essa indicação, né? E em relação à formação dos instrutores nesse momento, tudo está, dos intérpretes, perdão, nesse momento ele está em articulação com a UF, nesse projeto maior, tá? Nós não desdobramos em cada caso uma ação formativa, porque a nossa ação nesse momento tem sido de apoio às escolas e às superintendências, principalmente no acesso às demais tecnologias, né? Nós tivemos e fomos desafiados nesse momento sobre as tecnologias, né? Como bem trouxe a Elisete dentro desse período histórico, certo? Vou passar as considerações finais, então, para os nossos colegas, né? Se eles desejarem falar mais alguma questão que foi pontuada, mais alguma observação, né, durante esse período. Vou iniciar com a Elisete, que ela possa fazer as considerações finais, depois o Adelmo e depois a Eliane. Pode ficar à vontade, Elisete.
Tá, eu quero agradecer a oportunidade de estar junto mais uma vez com vocês, tenho aprendido muito, né? Como eu falei, meus problemas técnicos aqui não me permitiram nem ler as questões que apareceram aí, né? De última hora, fui surpreendida, mas faz parte, né? Eu quero dizer também que contem conosco, né? Se precisarem aí de ajuda no trabalho aí com os alunos surdos. É, Acho que a gente tem pouca visibilidade, é preciso que a gente, né? Apareça mais, né? Faça o nosso papel enquanto CAS, né? Aí, vou colocar à disposição, então, o e-mail institucional, vou pedir a Marcela para colocar aí para mim, porque eu não consigo fazer isso agora, né? O e-mail do CAS Vila Velha, né? escolalesiacouto@sedu.gov.br. Marcela sabe, pode colocar para mim, por favor. E, assim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que é importante a gente falar sobre o assunto, trazer à tona, né, essa questão, né, do trabalho com o surdo, e passar a palavra, né, para a Eliane, ou para a Adelma. Bom, a mim só resta agradecer. Agradecer primeiro a questão da confiabilidade, né, ao meu trabalho, né, agradecer a receptividade da SEDU, da assessoria, né, eu entrei para ser gestor do CAIS em 26 de outubro, né, de 2019, né, agradecer a confiabilidade da minha superintendente, né, da minha supervisora administrativa, de confiar esse trabalho a gente, né? Agradecer a minha equipe, que está toda aqui assistindo também e se colocando, se prontificando, né? Nós temos uma equipe hoje forte, né? E que, unida aos outros dois CAIS, está fazendo a diferença para esses alunos, para a educação de surdos. Agradecer a Sumica ao apoio que, desde o princípio de minha chegada, fez com que a gente fosse acolhido e tivesse voz, né? E torcer para que nós, CAS do Espírito Santo, possamos ter a nossa voz ecoando de forma mais forte e possamos fazer a diferença de fato e de direito para tornar o nosso aluno do CAIS, um sujeito, agente, um cidadão em sua integridade. Obrigado a todos que ouviram e a gente segue aqui com as portas abertas para todos vocês que precisarem. Eliane. Então, obrigada a todos. Então, gente, obrigada, tá? Eu não vou repetir o que meus colegas disseram, só vou destacar. Podem procurar a gente sempre, de uma forma ou de outra, nós estamos aqui para estar colaborando com vocês. A próprio trabalho diz trabalho colaborativo. Então, nós estamos colaborando, SEDU, assessoria, superintendência, sempre, tá? Gente, obrigada aos intérpretes, obrigada Luciana, Robéria, Gisele, obrigada meus colegas gestores dos CAS, Cachoeiro, Vila Velha. Sem vocês, essa live também não estaria acontecendo. Obrigada, Sumico. Obrigada, Espírito Santo. Tchau. Obrigada, Eliane, Adelmo e Elisete. Quero agradecer aos nossos superintendentes que também acompanham os 3K, a Celeida em Cachoeiro, o Gison em Vila Velha, o Rudinei em Vitória, aos supervisores pedagógicos que intensamente estamos participando de reuniões e orientações colegiadas. O nosso trabalho ele é no sentido de uma ação colegiada e de uma ação pensando a todo momento no processo de inclusão escolar dos nossos estudantes públicos da educação especial. Agradecer os municípios que estão participando aqui da live, até porque está no YouTube. Muitos colegas dos municípios perguntaram sobre certificação. Nós não temos controle para certificação, pois a live no YouTube ela é aberta. A minha sugestão
é que vocês dos municípios conversem com os seus gestores, apresentem a live que vocês assistiram e combinem, né, alguma ação possível aí conjuntamente com o seu gestor, né, aí na sua localidade. Nós não temos certificação, né? Teve uma ideia de nós pensarmos em alguns workshops, né, fechados, né, pensando aí os processos de formação que a gente anotou a partir aqui da live as ideias que vocês já nos apresentaram, né? E que fica para nós aqui também como demanda conjunta de ações de formação, né? Nós temos uma orientação em relação aos registros, né? Aqui no Estado, nós, no portal do Programa do Escolar, nós temos o plano de ação que ele deve ser preenchido com o professor da sala de aula e o professor do AEE. Esse plano tem sido apresentado e tem sido preenchido conjuntamente. E nós temos o plano do atendimento educacional individualizado. Este plano já foi perguntado várias vezes aqui na live, onde ele está? Documento do escolar, orientação aos professores. A última página desse documento tem uma minuta desse plano do atendimento educacional individualizado. Ali, as nossas supervisoras já estão cientes desse material, muitos professores já estão trabalhando de posse desse material, é importante a articulação, veja bem, eu estou falando de 2 documentos para nós em relação ao escolar. O plano de ação, em ação conjunta com os nossos professores de sala de aula, e o plano do atendimento educacional individualizado. E a partir desse momento histórico vai ser muito importante, ele já era importante a ação para a política de educação especial, conforme a resolução 4 de 2009. Nesse momento agora é mais importante ainda, porque nos ajudará na avaliação diagnóstica, pensando o processo que estamos vivenciando e no futuro em relação ao pós-pandemia. Então, quero dar esse alerta, aproveitar que nós temos quase 250 profissionais aí da rede estadual acessando, certamente professores de outras áreas também, que tenham atenção a esse trabalho conjugado, né? Quero agradecer à equipe dos CAS, né? Aos intérpretes queridos aí, ao Lucien, a Robéria, a Gisele, agradecer a equipe da assessoria, a Mirtes, a Cíntia, que estão acompanhando aí na live, nesta tarde, agradecer aos parceiros que têm sido desenvolvido esse trabalho, né, do IFES, da UFES. Vou pedir à Marcela, que se ela puder aparecer o quadrinho dela aqui também no final da live, né, a Marcela, pedagoga do CAS Cachoeiro, ela participou ativamente, inclusive estudando como estaríamos utilizando essa ferramenta no dia de hoje, né? Então, a gente agradece muito a Marcela, né, pelo empenho e nessa ajuda, né? E mais do que nunca, pessoal, como a Elisete falou, nós entramos num período de intensa acessibilidade e uso das tecnologias, né? E vai exigir de nós estudos aprofundados para atender os nossos públicos e atender a nossa educação surda capixaba, né? Agradeço a todos, a live vai ficar gravada e certamente organizaremos outros momentos e utilizaremos esse canal para diálogo com os nossos professores da rede estadual, os nossos supervisores, superintendentes e também os municípios nessa ação colegiada. Um abraço a todos, né? Se o pessoal quiser abrir o microfone, pode abrir para se despedir também. Prazer muito grande. Obrigada aos pedagogos. Obrigada, Renata, também, né? Que está aí nos bastidores também, a nossa pedagoga do Caso Vitória. Como bem lembrado pela Delma, nossa equipe está por detrás, né? Também nos fortalecendo, nos ensinando, né?
Em especial a você, viu, Isso aí. Sumir, que nos oportunizou discutir um pouquinho sobre, né, a nossa realidade aí, e que é um assunto tão importante, né, nesse momento. Isso. Muito bem. Um abraço a todos. Fica com você, Marcela. Tchau para todo mundo. Boa tarde. Andressa deve ser